E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bom? Tudo bem com vocês? Pois é, pessoal, a gente vai começar com vocês hoje o LV2, tá bom? Frente a Matemática 1, primeiro capítulo, função afim. Glauco, o que é função afim? Pessoal, função afim é toda função f reais nos reais, olha só, reais em reais, que associa a cada x, certo? Esse x é qualquer número pertencente ao conjunto dos reais a algum elemento de uma função, ax mais b, com a e b pertencente aos reais e o a diferente de zero, tá bom? Pessoal, ela é uma função afim porque ela vai ser uma função do primeiro grau, olha só. Ax mais b, ó, aqui em cima do x, como não tem no expoente, quer dizer que é 1, tá bom? Ó, ou ela vai vir f de x igual a x mais b, ou ela vem y igual a ax mais b. Logo, por que y? Porque assim, pessoal, o y, você vai encontrar par ordenado, certo? Para a gente poder fazer a construção de um gráfico. E o teu gráfico, por ela ser uma função afim, ela também é chamada de uma função linear. O teu gráfico é uma linha, tá bom? Partindo do meu zero, quem vai ver já já o que é o zero de uma equação do primeiro grau, tá bom? Aguarda aí. Olha só, tanto o domínio quanto a imagem de uma função afim é o conjunto dos números reais, ou seja, para qualquer número, para qualquer função que eu tiver do primeiro grau, tá bom? Eu sempre vou ter a minha imagem, ou seja, para qualquer valor que eu tiver numa função, eu tenho uma resposta para ele, tá bom? Vamos lá. Olha só o exemplo, ó. F de x igual a 2x mais 3. O a é o 2 e o b é o 3. Ah, Glauco, por que está mostrando isso? Porque daqui a pouco a gente vai diferenciar qual a importância de cada um, qual a importância do a e qual a importância do b, tá bom? Isso vale para qualquer equação afim ou quadrática que a gente vai trabalhar com elas, tá bom? Olha só esse exemplo. F de x igual a menos x menos 6. O a é menos 1 e o b é menos 6. F de x igual a 2x sobre 5 mais 1/3. O a é 2/5 e o b é 1/3. E f de x igual a 5x. Ó, o a vale 5 e o b vale 0. Ah, Glauco, o b pode valer 0? Pode. Olha só para definição, ó. Rax mais b, o a e o b tem que pertencer aos reais e o a, por obrigação, tem que ser diferente de quem? De 0, tá bom? Então, o a, ele por obrigação, ele tem que existir. Quem pode faltar é o b, tá bom? Vamos lá. O gráfico de uma função afim. Pessoal, o gráfico, ele vai variar de acordo com os teus valores. Meus? Os teus. Da seguinte maneira, ó. Você vai ter uma função, certo? Uma função do primeiro grau, tá bom? Aí, essa função, quem vai determinar os valores para se montar o gráfico é você. Então, se você colocar um valor negativo, se você colocar um valor muito elevado, você vai trabalhar, tá bom? Então, tenta sempre trabalhar com valores menores. Olha só, o gráfico da função afim é uma reta não paralela aos eixos x e y, ou seja, ele vai ter um ponto que vai cruzar essas retas. Para a construção do gráfico, olha só a observação, podemos montar uma tabela atribuindo valores do domínio para x, justamente o que eu te disse, ó. Tu dá valor para o x, certo? E determina a minha imagem, que é a minha imagem, ó, o y, ou seja, tu vai ter um par ordenado, tá bom? Olha só aqui, ó. Olha o exemplo. Construa o gráfico da função y igual a x mais 2. Foi que eu peguei aqui, ó. Construí uma tabela, certo? Nessa tabela, coloquei o x, 0, 1, 2, 3. Logo, por que tu botou 0, 1, 2, 3? Porque são valores menores, são valores positivos, onde não vai ter muito cálculo. Quer dizer que se eu quiser colocar, eu posso colocar só esses valores? Pode, tá bom? Porque o que vai definir o gráfico, apesar de você ter seus valores, é a tua função. Tá bom? Então assim, ó,
sempre coloque valores menores. Fica mais fácil de você interpretar o gráfico e montar a tua expressão, tá bom? Olha só, montando aqui o gráfico, ó. Quando o x for 0, aí eu troco, ó, y igual, né, x mais 2, 0 mais 2, y vale quem? 2. Meu par ordenado, 0 e 2. Quando o x for 1, y igual a 1 mais 2, o y, ó, vale 3, tá bom? Meu par ordenado, 1 e 3. Quando x for 2, mesmo jeito, ó, 2 mais 2 igual a 4, 2 e 4. E quando x for 3, 3 mais 2, o y vale 5, par ordenado, 3 e 5. Claro, para que esses pares ordenados? Para isso. Para você conseguir interpretar um gráfico de uma função. Ó, quando o meu x foi 0, a minha resposta foi 2. Quando o x foi 1, a minha resposta foi quem? 3. Quando o x foi 2, o y valeu 4. Quando o x foi 3, o y valeu 5. Ó, eu tenho uma linha que passa por todos esses pontos. É uma linha, um gráfico linear, tá bom? Então, na medida que o meu x ele aumenta, esse meu valor aqui, esse meu gráfico, ele tende a aumentar seus valores, tá bom? Então, assim, ó, sempre você pode colocar os números menores, se você quiser. Evite colocar número negativo. Claro, por quê? Porque eu vou ter que trabalhar com regra do sinal, tá bom? Coloca números pequenos. Olha só outro exemplo, ó. Construa o gráfico da seguinte função: y igual a menos x mais 1. Ah, Glauber, tu disse que eu não colocasse o valor negativo, mas o x ali está negativo, ó. Pessoal, lembra de sempre você estar trabalhando da melhor maneira possível. O que eu lhe falei foi uma ideia. Se você quiser colocar qualquer valor, você pode colocar. Você pode colocar fração, número decimal, sinta-se à vontade, tá bom? Se você vai fazer essas mudanças, lógico, o gráfico que eu vou adotar os valores vai ser diferente do seu gráfico, porque você vai adotar outros valores, tá bom? Vamos lá aqui o exemplo, ó. Olha o segundo exemplo. Y igual a menos x mais 1. Então, coloquei o x agora sendo quem? Ó? 1, 2 e 3. Vou substituir, ó. Menos 1, porque vai a regrinha do sinal, ó. Por isso que eu quero que você evite. Olha só, mais com menos. Coloquei, ó, menos 1 mais 1. Minha resposta deu quem? Deu 0. Então, quando o x for 1, o y vale quem? 0. Aí, agora eu vou para o 2, ó. Y igual menos com mais, menos 2, mais 1, faço a conta, menos 2 mais 1, fica menos 1, par ordenado, 2 e menos 1. Quando o x for 3, coloco, ó, menos 3 mais 1, minha resposta deu menos 2, par ordenado, 3 e menos 2. Ah, Glauber, fez os valores, e aí? Gráfico de novo. Aí você vai, para comparar os dois gráficos, olha só, o x aqui foi 1, a minha resposta foi 0, então não sai de cima do eixo do x, ó. Quando o x foi 2, ó, o meu gráfico ele baixou os valores, ó, deu menos 1. Quando o x foi 3, ó, ele diminuiu mais ainda, ó, ele foi deu quem? Menos 2. Ah, Glauber, então vai ter importância? Tem, tá bom? Lembra do que eu falei para vocês no início, ó, que eu tenho que saber qual a importância do A e do B? Daqui a pouco eu chego neles, tá bom? Vamos lá nós. Pronto, olha só. Quando A ele for maior do que 0, ou seja, você tiver f de x igual a x mais b, olha só o exemplo, ó, de uma função crescente, ó. O meu A aqui ele está positivo, ó. Como ele está positivo, olha só a minha função, ó, ela é crescente, ó. Quanto maior o valor do x que eu colocar, maior será o valor do y. Está aumentando, ó. 0 foi 2, 1 foi 3, 2 foi 4, 3 foi 5. Se eu colocasse aqui o 4, eu teria outro valor. Tá bom? Então, meus valores, ó, estão aumentando na reta. Agora, quando o A ele é negativo, olha só aqui o exemplo, ó. Menos x mais 1, tá bom? Quando o A for negativo, o que vai acontecer com o teu gráfico? Tua função, ó, ela é decrescente, ou seja, quanto maior o valor do x, menor o valor do y. Laude menor. Lembra,
Número negativo, quanto mais longe do zero, ele é menor. Tá bom? Então, cuidado com esses valores. Então, lembrou, quando A ele é positivo, a tua função ela é crescente. Quando A tiver negativo, a tua função ela é o quê? Decrescente. Tá bom? Então, lembra, o A não tem sinal, é positivo. Se o A é positivo, função crescente. Se o A está negativo, a minha função é o quê? Decrescente. Tá bom? Lembra do que eu disse para vocês, que ele tem importância, o valor do A e do B? Olha só, qual a importância do A? O A, ele é chamado de coeficiente angular. E o que é um coeficiente angular? O que ele nos diz? Ele vai nos dizer se a função é crescente ou decrescente. Ah, então ele vai ter importância. Vai. Todo elemento que você tiver numa função, ele tem um valor significativo. Ele tem uma finalidade para estar ali. Se o teu A ele é positivo, tua função é crescente. Se o teu A é negativo, tua função é decrescente. Tá bom? Olha só o outro. Coeficiente linear. Quem é? É o B. Qual é a importância do B? Ele vai me dizer, ó, o ponto em que a reta corta a reta do Y. Com essas definições, olha só, a gente pode construir um gráfico sem precisar de uma tabela. Tá bom? Glauber, sem precisar de uma tabela, por quê? Porque aí você vai só substituindo os valores na função, certo? E quando você terminar de substituir os valores na função, tu já vai fazendo o desenho. Ó, coloquei 1, minha resposta foi 0, já faço para ordenado, 1 e 0. Foi 2, deu menos 1, já li do 2 para menos 1. Não é necessário mais você fazer essa tabela aqui, ó. Agora, não é necessário, você faz se você quiser. Ela fica como um apoio para você, tá bom? Então, assim, é uma maneira de a gente trabalhar de uma maneira mais simples e direta. O uso de você não se fazer aquela tabela, tá bom? Então, assim, ó, por hoje a gente encerra a nossa primeira aula, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal, beleza? Lembrando que nós estamos um pouco distante, mas isso vai fazer a nossa saudade diminuir um pouco, beleza? Fiquem com Deus, tchau, tchau.